Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu prudência. Prudência na análise de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que ganharam força nos últimos dias. Aspas para o Pacheco. Eu, como presidente do Senado, depois de 3 anos e 7 meses, vou ter muita prudência em relação a esse tipo de tema para não permitir que esse país vire uma esculhambação de quem quer acabar com ele. Ou seja, ele já adotou a posição do Alexandre de Moraes. Isso está claro. Rodrigo Pacheco só engana imbecil. Só engana imbecil. O parlamentar avisou também que caberá ao Poder Judiciário avaliar eventuais nulidades de provas. Ora. Pacheco ainda afirmou ter responsabilidade com o seu cargo, tem sim, e com a democracia, tem sim, e que uma medida drástica como o impeachment de um ministro do STF afetaria a economia, a inflação, o dólar, o desemprego. Afetaria a economia do seu escritório, a inflação das suas compras, o desemprego no seu escritório, porque a gente já sabe que o Pacheco tem um montão de causa ali para ser julgado pelo Alexandre. E lembrou, o Pacheco ainda lembrou que negou um pedido contra o mesmo ministro apresentado por Bolsonaro em 2021 por não ter viabilidades jurídica e política. Aí a pessoa põe a batata quente na boca, Luiz Arthur Nogueira. A pessoa põe a batata quente na boca, começa a falar difícil e fazer o povo de idiota, porque é o que esse senhor faz. É o que esse senhor faz. Agora, o impeachment do Alexandre de Moraes causaria problemas na economia, desemprego, inflação? Eu acho que segurança jurídica só melhora a economia, não é? Esse é o ponto, exatamente. Afeta a economia, com certeza, só que para melhorar a economia. Né? Então ele falou, vai afetar a inflação vai cair. Vai afetar o dólar vai cair. Igual o impeachment da Dilma, não foi isso? Claro, é óbvio, o efeito é positivo. Pavinato, eu estive sábado agora na região de Chapecó, Santa Catarina, num evento com empresários, fui lá fazer minha tradicional palestra. 100% dos empresários estão com medo do Alexandre de Moraes. 100% dos empresários estão com receio da insegurança jurídica. Isso sim está atrapalhando a economia. Agora eu pergunto, o Pacheco segura o processo de impeachment. Cadê os outros 80 senadores? Exato, porque eu vou repetir, o procedimento na lei 1079 de 50, que é a lei do impeachment, é o seguinte: você protocola, qualquer um, basta uma assinatura, protocolou. O que a lei manda? A lei manda que a mesa diretora do Senado leia o pedido na sessão próxima ao do protocolo. Não tem que passar pelo filtrinho do Pacheco. O que eles estão alegando, o que muito senador, inclusive de direita, entre aspas, está alegando, é que nós estamos na mão do Pacheco, ele tem muito poder concentrado. Nananina, não. Esse negócio do presidente filtrar para fazer a leitura está no regimento interno da Câmara dos Deputados. Esse do presidente da Câmara dos Deputados filtrar está no regimento interno da Câmara dos Deputados, não está no regimento interno do Senado, está só na Câmara dos Deputados e diz relação a impeachment de presidente da República, não de STF. Então, se não tem nada no regimento do Senado, vale a lei. A lei diz, então, você protocola, um senador vai lá, protocola com uma assinatura só. A mesa diretora tem que ler na próxima sessão plenária. Se não lê, esse senador que protocolou, com uma assinatura só, pode recorrer, porque daí na próxima sessão, o pleno, os 81 vão votar a leitura e a instalação de um órgão, de uma Câmara, de uma comissão especial para analisar o pedido, professor Suano. Pavinato, quando você falou que se está no regimento do Senado da Câmara, não está no do Senado. Está no regimento da Câmara e não no regimento do Senado, isso se explica até pela quantidade de parlamentares que tem num e no outro. Essa é a razão pela qual o pautar um pedido de impeachment para a presidência da República é dado ao presidente da República, porque ele cria comissões internas para fazer uma análise e lhe brifar sobre a viabilidade ou não, em especial consultando o setor jurídico da Câmara. No caso do Senado, o regimento, além dele ser um tanto quanto diferente no processo legislativo, ele leva em consideração que o processo legislativo não pode ser seguido à risca, porque basta eles fazerem acordos entre si que eles podem, num ato de mesa, respaldar aqueles acordos que foram feitos. Isso é dado ao Senado. Como você falou, sim, é responsabilidade.
do Pacheco pela sua inação, mas também dos demais senadores por desconhecimento do poder que eles têm sobre o presidente do Senado e da forma de atuar no processo legislativo regimentalmente, ou a reboque daquilo que o regimento permite, independentemente de estar escrito ou não. Eu trabalhei no Senado. Eu via como é que funcionava. Eu via como é que eles faziam os acordos. E os acordos, muitas vezes, não vamos fazer aqui dessa maneira, porque não tem problema. Qualquer coisa, o ato de mesa respalda, porque não é uma alteração de legislação nem de Constituição. É uma questão interna de processo legislativo. Isso pode ser feito, sim. E é a grande culpa que eles têm. Há uns dados, olha só, o Pacheco pega e diz assim, não, isso aqui vai virar uma esculhambação. Talvez ninguém tenha falado para ele. Já está uma esculhambação. A prudência tem que ter, e aí eu encerro, tem que ter o Quem tem que prudência é juiz. Eu vou dizer... Ele teve, o Alexandre teve alguma? Olha, e para encerrar, sabe quem deve ter prudência agora? Povo de Minas Gerais. Tenha prudência na hora de escolher os seus representantes, seja para Senado, seja para Câmara, seja para governador. É esse grupo que deve ter prudência em relação a ele, porque não tem mais que ter prudência em algo que é tão evidente e o país já está uma esculhambação das relações entre os poderes, e ele é um dos culpados por isso. Tenha prudência e pruridos, né, Dani? Tem que ter pruridos também, depois do efeito Pacheco. Olha, Pavinato, a fala dele, eu vou repetir aqui. O que for para me sensibilizar vai ser muito bem-vindo. Não adianta querer me pressionar. Ele quer o quê? Sonetos? Pois é. Pois Vou lá acho que para sim. recitar o cume para ele. Pois é. Porque na base da pressão não vai em lugar nenhum. Ou seja, o que ele está falando aqui. Então o processo martela ou martelão? Pois é. Então, o processo democrático para o Pacheco não serve de absolutamente nada. E, aliás, fica aqui um recado para o povo de Minas Gerais, que eu gostaria muito de presenciar se a pressão, não é, especialmente do povo de Minas Gerais, não surte nenhum efeito para o Pacheco. O Pacheco, ele foi colocado ali justamente para manter tudo como sempre foi. Ele não é a pessoa que vai efetivamente mudar e trazer melhorias institucionais para o nosso país. Não, ele foi colocado ali justamente porque ele é essa pessoa que não vai fazer absolutamente nada. Por isso que os senadores, eles precisam sim se articular, pressionar e, se necessário, retirá-lo, sim, da presidência do Senado Federal por inação, por se recusar de realizar as suas funções, porque ele, sim, tem a prerrogativa de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Portanto, nós precisamos mostrar para ele que a pressão da sociedade funciona assim, e aí... O que ele vai fazer? Simplesmente negar tudo o que está acontecendo? Simplesmente negar as suas prerrogativas institucionais? Defender a democracia é agir dentro da lei, dentro das suas atribuições e não negando-as. O pessoal fala assim no chat para mim, né? Pavinato, fala pro senador fulano de tal. Eu já estou falando aqui, cada senador tem 50 assessores. Sim. Não tem um jurídico? Ou é só gente de mídias sociais hoje em dia? Esse que é o problema. E eles ganham dinheiro, mais do que eu. Viu? Então, tá aqui. Quem quiser assistir, assista. Né? Veja, fala com a sua equipe, tem 50 assessores. Agora, o Pacheco, ele representa bem o povo, né? O povo que paga os honorários no escritório dele. Olha, a fala dele é a seguinte, não permitir, né, ele vai ter prudência, porque de acordo com ele, abro aspas, não quero permitir que esse país vire uma esculhambação de quem quer acabar com ele. Pacheco, você tá uns 5 anos atrasado então, meu É amigo. o mesmo discurso do Alexandre. Tá uns 5 anos atrasado, porque assim, a esculhambação já aconteceu, já estão tentando destruir esse país há pelo menos uns 5 Esculhambar, anos. essa palavra vem de um. Qual é a raiz? Ah, de eu tô com esculhambar? medo. Qual é a raiz de esculhambar? raiz? Eu não sei, você sabe? Esculhambar. Qual é a etnografia da palavra? Não vou nem Você falar entendeu nada. já. Mas aí ele Tá fala... bem no meio, bem no meio. Bem no meiozinho, é verdade. Mas aí ele fala sobre esculhambação e... Marcelo É, Suan. mas o pior que Você acha que é... vem do latim esculhambare? Pior que é. Selo do meu querido Pior que é. Rubinho. Cheguei atrasado. Esculhambados. Adoro o Rubinho. Selo Rubinho. Nossa, total. Pior que é. E aí ele fala em relação a isso, né? E ele quer dizer no sentido que vai se tornar algo banal. Não vai se tornar
algo banal, porque nunca empicharam um ministro do Supremo, nunca foi preciso, se agora é preciso, por que não? Então, o primeiro ponto é esse, não vai virar uma esculhambação, não vai virar uma coisa banal, de que todo mundo chega ali e faz. E eles estão tratando como se a materialidade das ilegalidades do Alexandre de Moraes estivesse pautada somente nas matérias da Folha. E isso não é verdade. Não. Já há muito mais material que comprova que há, sim, uma militância, que há um ativismo judiciário, que há abuso de poder. A matéria da Folha, ela trouxe os bastidores disso. Mas há muito tempo, quem é de direito já está sabendo. E isso já Quem é de divulgado. direita, não. Qualquer um do Mas país. qualquer pessoa que sabe ler, isso eu vou Pois falar. é, o Elon Musk sabe. Qualquer pessoa que sabe Exatamente. ler, não é de direita, que é o que eu dizer. Quem sabe ler, basta ler. Ó, Tem toda razão. a lei do impeachment fala que é passível de impeachment um ministro do Supremo que julga casos em que ele é suspeito. O que aconteceu em janeiro desse ano? O Alexandre de Moraes foi para a Globo, deu uma entrevista e pré-julgou todos Exato. aqueles que estão em julgamento do 8 de janeiro. Primeiro, ele não pode dar entrevista porque ele é proibido por lei de dar entrevista de caso que ele está julgando. Segundo, que ele pré-julgou ali. Só ali era um ato de crime de responsabilidade. Exatamente. E só mais uma coisa, que eles ficam falando de golpe, de golpe, de golpe, e olha o golpe, segura o golpe, parece o Tchan, né? Segure o Tchan, amarre o Tchan. O próprio Talhaferro fala que quando chegavam para ele para pedir os relatórios, o tempo todo tinha essa narrativa do golpe, por isso que tinha que ser feito com tanta urgência, e o próprio Talhaferro fala que o 8 de janeiro não se configurou como um golpe, porque não tem como civil dar golpe sem poder coercitivo nas mãos, ou seja, sem arma, sem canhão, sem tanque de guerra, você não tinha consegue batom. derrubar. Tinha batom. Você não consegue derrubar um Estado dessa forma, mas o Estado consegue te derrubar porque ele tem todo o poder coercitivo nas mãos. Então, assim, é Você sabido sabe que que é mais nunca houve perigoso golpe. para autoridades do que um batonzinho na cueca? Não O quê? existe. Pois é. A pobre da Fátima Tubarão deve ser mais perigoso. Sobre o Talhaferro, que para ver como ele está Talhaferro. receoso e em estado de pânico, que ele sabe que ele é um arquivo vivo, porque ele está alegando que ele não sabia de nada e está alegando o princípio da obediência devida para cumprir um ato ilegal. Coisa que nem os militares não cumprem atos ilegais pelo princípio da obediência devida. Para se vem uma ordem ilegal, os militares têm que fazer um requerimento que venha por escrito e assinado pelo autor da ordem. E ainda assim eles podem recusar cumprir a ordem se ela for uma ordem considerada criminosa ou monstruosa. E ele não, ele alegou que ele apenas cumpria pelo princípio da obediência. Mas ele sabia, ele foi colocado lá para buscar, porque ele tem habilidade técnica para fazer isso. Só que como ele sabe de tudo isso, ele está morrendo de medo, porque ele sabe que ele é um arquivo. Porque você vai falar, ele vai fazer uma delação premiada. Para quem? Em primeiro lugar, um juiz do STF tem o foro privilegiado do STF. No caso do Clezão, Alexandre de Moraes não vai ser preso porque estão protegidos. Uma decisão judicial tem que ser fundamentada. O Toffoli se nega a fundamentar. Aí, Gilmar Mendes se negou a olhar, André Mendonça se negou a olhar, e mais os outros dois lá da turma, o Fachin se negou a olhar e o outro da turma dele se negou a olhar. Ninguém fundamentou o pedido da ação penal contra o Moraes. Porque o Clezão é um quitandeiro pobre. Agora, se fosse alguém da família Batista, do frigorífico, nossa senhora! Vem cá, bebê, quer uma aguinha? Quer um esquisinho? Quer arrancar uma lasquinha do povo? Mas um quitandeiro pobre não vale nada nesse país. Um quitandeiro pobre, eu, você, nós não valemos nada. Nada. E isso não é justiça. Agora, você fala, ele poderia fazer uma delação. Primeiro, a gente não sabe se foi ele que vazou. Não sabe. É muito estranho que no inquérito o Alexandre de Moraes só tenha mandado ouvir o Talhaferro. Por que não mandou ouvir o Ayrton Vieira? Exatamente. Porque isso é ditadura! Se fosse um inquérito sério, ele tinha ouvido o Ayrton Vieira, o Marco Antônio Vargas, o assistente dele no TSE, ou segurança pessoal dele. Mas ele só chamou o Talhaferro e ainda chamou o suspeito de testemunha, para que pudesse, eventualmente, prendê-la. Prendê-la em flagrante delito de crime de falso testemunho, se fosse o caso. Olha como ele é diabólico. Diabólico. Não mandou ouvir o Ayrton Vieira, não mandou ouvir o outro que está na conversa, nem o segurança também, só ele. E aí você fala,
Ah, ele não poderia ter procurado as autoridades, né, para fazer uma delação e entregar, se fosse o caso dele ter aberto essas mensagens, ele ia procurar quem? O STF? A PGR? Como é que você procura a justiça quando a justiça não é justa? Quando você sai da entranha da justiça e sabe que ela é corrupta, porque não estou falando só dinheiro. A corrupção das leis é uma forma de corrupção.